Deus. Boa noite, meninas. Eu quero agradecer, não é, a Camila, ao pastor Lucas, por essa oportunidade de eu conhecer você. Parte da minha família. Somos uma família em Cristo Jesus, não é? E você faz parte da minha família. E para mim é uma honra estar aqui nessa igreja. Hoje já até chorei de emoção, de tão impactada de ver a mão do Senhor agindo poderosamente nesse lugar, essa conquista desse lugar. Muito obrigada. O pastor me levou para passear, fez um tour comigo e eu fiquei realmente assim, agradecida ao Senhor, porque o que vocês estão vivendo é um milagre. Talvez vocês que estejam inseridas nesse contexto não tenham essa percepção, mas a gente quando vem de fora e entende tudo que Deus tem construído aqui e construído através da sua vida, você tem sido um canal desse manifestar de Deus nesse lugar. Vocês têm vivido um milagre. Esse lugar, esse terreno, essa construção. Sabe, meninas, nada disso é por acaso. Não existe acaso em Deus. Existem planos, existem propósitos, existe um fim em Deus. E quando nós olhamos para todo esse contexto, há um plano de Deus para que tudo isso aconteça. E é bom demais saber que você está inserida no plano de Deus, não é? Você faz parte dessa construção, não só dessa construção física, mas acima de tudo dessa construção espiritual, de uma grande obra, como diria Neemias. Você está em uma grande obra. E eu quero conhecer você que nos visita. Eu também sou visitante, tá? Vou levantar a mão. Você que é visitante, você nunca tinha entrado aqui nessa igreja. Levanta a sua mão para eu conhecer você. Sejam todas muito bem-vindas. Eu não sou a dona da casa não, mas estou com o microfone na mão. Sejam todas muito bem-vindas, não é? Como Camila falou, eu vim lá do Rio de Janeiro para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você, para que o Espírito Santo possa fluir através da minha vida e alcançar a sua vida. E eu não sabia do tema, mas eu gostei. Gente, que coisa linda! Que é essa moça? O que a Photoshop não faz? Eu gostei demais, não é? Dessa passagem. Não era ela que eu tinha preparado, mas penso eu que o Espírito pode trabalhar em cima dessa passagem, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E essa passagem ela é muito linda porque ela fala de um tempo de escassez na vida daquele povo. Na vida da viúva, na vida do profeta, na vida dos moradores daquela região. Era um tempo de falta, era um tempo de escassez, mas mesmo nesse tempo de falta e de escassez, havia generosidade no coração dessa mulher e obediência no coração dessa mulher, porque ela tinha uma porção para ela, tinha uma porção para o seu filho, e ela iria comer e iria morrer, mas na sua generosidade, na sua obediência no comando de Deus, ela dividiu. E porque ela dividiu, porque ela deu, houve multiplicação. Agora eu quero que você pense em uma coisa. A passagem diz, a instrução do profeta era que trouxessem muitas vasilhas. E a Bíblia conta que ela saiu pelas casas, pela vizinhança, trazendo as vasilhas para que as vasilhas fossem cheias do azeite que iria ser derramado. Só que era um tempo de falta, um tempo de escassez. E essa mulher, ela creu na palavra do Senhor e ela buscou as vasilhas. Agora, o detalhe é que enquanto tinha vasilha, enquanto tinha expectativa para receber aquilo que Deus havia dito que faria, Deus estava fazendo. Enquanto havia vasilha, o azeite estava sendo derramado. Enquanto havia uma expectativa de que as vasilhas fossem cheias, havia azeite. E quando cessou o azeite? Quando cessaram as vasilhas. Então, a gente pode entender que Deus não é Deus de desperdício. Deus é um Deus, um bom gestor, e um bom administrador, e um bom economista. Então, se não há vasilha, esse azeite será derramado e será desperdiçado. Então, como Deus não é Deus de desperdício, cessa o derramamento do azeite. E a gente pode trazer isso para aquilo que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Qual é a expectativa do seu coração? Você como vasilha, não é? Entre aspas. Você como vasilha, você como aquela que carrega a presença dentro de você, mas aquela cuja presença também está sobre você. Aquela que está num ambiente ungido como esse, porque assim como Camila, eu também já fui ministrada no louvor, e era tangível a unção que estava fluindo através do ministério de música. Então, só pelo fato de você estar inserida nesse ambiente, você já está sendo tocada pela unção.
A unção já está trabalhando na sua vida. Agora, a minha pergunta, o quanto você tem de expectativa? Porque se a sua expectativa estiver só no ministério de música, acabou a vasilha, acabou o azeite. Se a sua expectativa está em receber tudo aquilo que Deus programou para derramar sobre a nossa vida essa noite, enquanto tiver expectativa no seu coração, vai ter unção. Amém? Então, eu sei, meninas, que numa noite como essa, eu trabalho com mulheres há muitos anos, não é? E eu sei que tudo aconteceu para você não vir. O filho chorou, a cachorra fugiu, a maquiagem não deu certo, o cabelo ficou ruim, o marido achou de criar confusão na hora de você sair, e por aí vai, né? E por aí vai, a sogra, a cunhada, enfim, a vizinha estacionou o carro na sua garagem na hora de sair de casa, né? Acontece de tudo num evento de mulheres, para que você não receba aquilo que Deus programou. Mas a partir do momento que você chegou, você já venceu. Amém? Então, se você está aqui, aproveita. Recebe. Né? Depois você resolve a vizinha. Tá bom? Porque quando você receber a palavra, você vai ter muito mais sabedoria para resolver a vizinha. Não é para resolver o marido, para resolver o filho. Então, se conecta. Eu imagino que durante esses 10 anos, né, como a Camila também falou, muita mulher passou por aqui. Muita passou e ficou, algumas passaram e foram. E eu também penso que vocês devem ter muitas vitórias para contar em relação a tudo que aconteceu nesses 10 anos. Mas também imagino que deva ter alguma frustração. Porque em 10 anos, né, a gente não é criança, a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflição. A gente não é criança, a gente não vive no fantástico mundo de Bob, não é? A gente vive no mundo caído. E no mundo caído nós temos desafios, temos situações que se levantam. Então, imagino eu que muita frustração também deva carregar nesses 10 anos. Mas sabe qual é o bom das frustrações? Porque a gente sempre pode fazer diferente. E o meu convite para você essa noite é que, a partir de hoje, você decida fazer diferente. Eu gosto muito da mulher de Provérbios, e a gente sempre, não é? Em evento de mulheres, acaba falando um pouco lá de Provérbios 31, e daquela mulher maravilhosa. Quem a achará? Você já reparou que a pergunta é enfática? Quem a achará? Tem alguém procurando aquela mulher. E quando alguém a achar, ela vai ser rainha. Porque Provérbios 31 está falando da mãe, rainha, dando conselho ao filho, que seria o rei, de como ele arrumar uma esposa. De como ele deveria proceder no reinado dele. Então, ela dá as instruções de como lidar com o povo, com os servos, e depois ela dá a instrução do que aquele homem tinha que buscar em uma mulher. Qual era a expectativa que tinha que regir o coração dele para que ele encontrasse uma mulher digna de carregar a coroa. Então, são características que definiriam a posição que aquela mulher ocuparia. Então, para ocupar determinadas posições, a gente precisa ter determinadas características. Quando Maria foi escolhida para carregar o nosso Salvador, a Bíblia diz que ela foi encontrada cheia de graça. Então, Maria tinha uma característica. Ela estava cheia de graça, ela era obediente. Ela não discutiu com o anjo, ela só falou como vai ser. Ou seja, ela tinha um coração pronto para servir e pronto para atender o comando de Deus. Porque ela carregaria o Salvador. Então, tinha que ter uma característica para carregar o Salvador. Maria se enquadrou naquelas características. A minha pergunta para você, qual é a característica que você tem carregado, que Deus está contando com ela para ocupar determinada posição? E talvez a frustração seja, eu sei que eu tenho, eu já entendi o que é para fazer, mas eu ainda não fiz. Mas Deus me mandou aqui para dizer para você que hoje é o dia do rompimento. Amém? Hoje é o dia do rompimento. E como vai ser esse rompimento? E a gente vai dar uma leitura aqui rápida na Bíblia, para que você entenda. Eu sei, meninas, que tem pessoas nesse lugar
que estão fazendo algumas perguntas. E Deus me trouxe aqui, e através da unção e da palavra, essas perguntas serão respondidas. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 43. Isaías 43, a partir do versículo 25. Eu vou só contextualizar você o que estava acontecendo nesse lugar. O profeta Isaías recebeu uma palavra do Senhor de algo que ainda iria acontecer. E eu sei, meninas, que esse evento de hoje, 10 anos, é uma celebração. Muita coisa aconteceu, mas muita coisa ainda vai acontecer. Amém? Muita coisa ainda vai acontecer nesse ministério, muita coisa ainda vai acontecer na sua vida. E o profeta Isaías, ele recebeu do Senhor algo que ainda iria acontecer. E a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você na Nova Almeida Atualizada. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente suas razões para que eu possa justificar. Eu tenho a formação em direito, advoguei durante muito tempo. E só para você poder entender, quando nós vamos pleitear uma causa, nós nos equipamos de material para que o juiz possa julgar. E é claro que eu vou levar todo o material possível para que o juiz possa julgar a meu favor. O juiz, ele não vai julgar sobre aquilo que foi alegado. Ele vai julgar sobre aquilo que foi provado. Era isso que Deus estava comunicando aqui para Isaías. Deus estava falando para Isaías, eu vou julgar a causa. Mas para que eu julgue a causa, apresente as suas razões. Queridas, Deus não tem amnésia. Você concorda comigo? Deus não tem amnésia. Mas o que Deus estava querendo estimular a Isaías, Ele está querendo estimular você essa noite. Se você tem uma causa, e talvez a sua causa seja, como eu falei anteriormente, algo que você sabe que já está acontecendo dentro de você, algo que você já sabe que tem qualificações para fazer, mas aquilo ainda não aconteceu. E aí Isaías está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando através do profeta Isaías, apresenta as tuas causas. Primeira dica para você, se encontre nas Escrituras. Jesus certa vez falou, você está vendo aí as Escrituras? Então elas estão falando de mim. Jesus se achou nas Escrituras. Lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus acha Isaías 61. E ele diz, eu fui ungido para. Ou seja, Jesus se achou nas Escrituras. Você tem se achado nas Escrituras? Você tem olhado a Bíblia e tem falado, está falando de mim aqui. É comigo, é sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre o meu presente, mas é sobre o meu futuro. É sobre a capacidade que Deus tem me dado, é sobre aquilo que Deus quer que eu faça, é sobre o futuro que Deus planejou para eu viver. Você se achou já nas Escrituras? Deus está fazendo esse convite. Apresenta as tuas razões para que eu possa julgar. Como Deus não tem amnésia, o que Deus está querendo? Que você se lembre do que Ele já te falou. Quantas palavras proféticas você já recebeu? Ditas por pessoas do púlpito, ditas porque você leu a sua Bíblia, ditas porque o Espírito Santo te falou. Quantas palavras você já recebeu? E talvez você esteja esquecida dessas palavras. E Deus está falando, apresenta as tuas razões para que eu possa julgar. Amém? Então, nós vamos ver um episódio aqui, onde Daniel se encontrou nas Escrituras. E através da vida de Daniel, o povo foi liberto do cativeiro. E eu quero ler com você, você está em Isaías 44, vira aí algumas páginas. Desculpa, faltou eu ler o versículo 28, ainda em Isaías 44. Diz o seguinte, o povo estava cativo, Isaías estava prevendo o cativeiro do povo, e depois Isaías profetizou a libertação do povo. No versículo 28 diz o seguinte, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Essa era a palavra que Deus inspirou a Isaías, sobre um cativeiro que ainda aconteceria e uma libertação do cativeiro feita através de Ciro. Quando Daniel estava lendo a passagem,
Daniel já estava na condição daquele cativeiro. O povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia. O povo estava debaixo do jugo. O povo estava acorrentado espiritualmente. E Daniel estava lá, um homem de Deus, assim como você, uma mulher de Deus. E Daniel estava lendo as Escrituras, e Daniel estava orando como era de costume. Daniel estava debruçado ali, tentando se achar nas Escrituras. E olha que coisa linda, está lá em Daniel, no capítulo 9. Você não precisa abrir, só presta atenção. Daniel, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel fez as contas. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu li que eram 70 anos de cativeiro. O que Daniel estava lendo para ele chegar a essa conclusão? Ele estava lendo Jeremias 29, versículo 10. Ele estava lendo: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Enquanto Daniel lia o profeta Jeremias, ele viu a profecia da libertação do povo do cativeiro. E quando ele leu, que eram 70 anos, ele fez as contas. 70. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus cumprir sobre a minha vida o que está profetizado. Eu vim aqui dizer para você que chegou o tempo de Deus cumprir na sua vida aquilo que já foi profetizado. E a Bíblia diz que Daniel orou e apresentou ao Senhor as razões dele. E Daniel falou: eram 70 anos, Senhor, já cumpriram os 70 anos. Liberta o povo do cativeiro. Sabe, queridas, Deus quer que você se levante. Deus quer que você seja forte, corajosa, ousada o suficiente para se achar nas Escrituras e para dizer: é a frustração que eu vivi acabou, o cativeiro que eu vivi acabou, a falência que eu vivi acabou, a doença que eu vivi acabou, porque eu me achei nas Escrituras. E a Bíblia diz que Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades. A Bíblia também diz que onde eu colocar a minha mão eu serei bem sucedida. E Deus está falando: apresenta as tuas razões para que eu possa julgar. E sabe o que Deus vai julgar? Ele vai julgar a sua própria palavra. Ele vai dizer: se eu disse, eu vou cumprir. E olha que coisa gloriosa, um versículo que a gente gosta muito, mas é nesse contexto que está, Jeremias 29, 11. Ele diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. São 70 anos de cativeiro, mais 10, 20, 40, 50, 70. Já tem 70 anos, então é o ano da libertação. É o ano de se cumprir aquilo que Deus pensou sobre a minha vida. E o que Deus pensou sobre a minha vida são pensamentos de paz e não de mal. E o que Deus pensou sobre a minha vida é que os dons e talentos que Ele já depositou no meu coração estão na época de desabrochar. Não estão mais na época de ficar guardados ou escondidos. É uma nova estação. 10 anos marca uma nova estação. Uma igreja nova marca uma nova estação. Gente, a gente precisa estar atento para o compasso do Espírito Santo. Tem um compasso. O Espírito Santo tem um compasso. Ele tem um tempo, ele tem uma ampureta. E nós não podemos perder o tempo da visitação do Senhor. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos despertar. Já eram 70 anos. Não poderia acontecer imediatamente, mas Daniel teve que acionar. Você entende? Tem que acionar.
A unção está aqui. Mas para que você possa usufruir dela, você tem que estar ligada no reino do Espírito. Acionando as coisas espirituais, porque você é um ser espiritual. E um ser espiritual tem percepções espirituais. E sabe qual é a minha percepção? Que tem gente aqui que está na hora. Tem gente aqui que está perdendo tempo, porque já deram os 70 anos. E você ainda está esperando o quê? Seja como Daniel, 10, 11, 12, 69, 70 anos. Hoje é o dia da libertação do povo. Hoje é o dia do cativeiro ir embora. E Daniel orou e Daniel apresentou as razões dele ao Senhor. Mas ele estava lendo o profeta Jeremias, ele estava lendo as Escrituras, ele se achou nas Escrituras. Ele se achou 70 anos que o povo está cativo nesse lugar. Mas chegou o tempo. Meninas, chegou o tempo. Chegou o tempo. E você não vai olhar para a amiga do lado, porque Deus tem uma coisa individual com você. É para cada uma. Cada uma aqui está numa estação, cada uma tem um chamado, cada uma tem um propósito, cada uma tem coisas que ainda estão prendendo, cada uma tem uma velocidade. Mas o Senhor está dizendo, 10 anos é um marco. Uma igreja nova é um marco. Começa uma nova fase, começa um novo tempo. Deus trabalha, queridas, com dispensações. Não só dispensações da igreja como a noiva, mas também dispensações na minha vida e na sua vida. Com fases na minha vida e na sua vida. E eu sei que você é mãe, né? Normalmente, na maioria, talvez. Ou você conhece alguém que seja mãe. E qual é a expectativa de uma mãe? É que o filho cresça. Apesar de ter hora que ela pensa, né? Eu podia demorar um pouquinho mais a crescer, né? Podia demorar um pouquinho mais a casar e tal. Mas você leva a criança no pediatra todo mês para medir, pesar. E se a criança não cresceu, né? O pediatra fala, mãezinha, a criança não cresceu, a gente vai ter que melhorar a alimentação, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não é assim? Expectativa de crescimento. Deus tem expectativa do seu crescimento. Ele tem expectativa do seu desabrochar. Ele tem expectativa que você faça aquilo que Ele já confiou na sua mão para fazer. A gente nunca pode dizer que não está qualificada. A gente pode dizer que a nossa dependência é dEle. Mas por que a gente não pode dizer que não está qualificada? Porque a qualificação vem dEle. Se Ele chamou, é porque Ele já qualificou. Se Deus está chamando, é porque já existe o suficiente em você para realizar o que Ele já falou no seu coração. Para essa estação você já está pronta. Para a próxima você vai se aprontar. É um processo de crescimento. Mas para essa estação você já está pronta. E voltando para a mulher das vasilhas, aquela mulher ela não perdeu tempo. Ela não perdeu tempo. O profeta disse para ela, vai e arruma muitas vasilhas, não poucas. Pede para a vizinhança. Sabe, meninas, que tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar de ajuda. Que Deus está chamando, mas você vai pensar assim, eu não tenho o suficiente, eu vou precisar chamar as amigas, para que elas possam me ajudar, me suportar, me levantar nesse momento. Chama todo mundo, pega as vasilhas. Meninas, que ousadia daquela mulher. E o Senhor hoje está nos chamando para ter essa ousadia para o rompimento. Para entender que tem uma estação que já passou e a gente não pode ficar nela. Não pode ficar na estação do passado, porque tem uma estação nova para o futuro. Uma vez eu viajei para o Chile, e nós levamos roupa térmica e tudo mais, porque estava muito frio lá. Só que quando a gente veio para o Brasil, a gente envelopou as roupas de frio e viemos só com um casaco na mão. Porque, afinal de contas, nós estávamos voltando para o Brasil. Só que quando a gente chegou aqui em Guarulhos, no aeroporto, foi o dia que fez mais frio em São Paulo de não sei quantos anos. Estava muito frio e nós estávamos passando frio dentro do aeroporto. Mas sabe o que tinha na nossa bagagem? A roupa adequada. A roupa estava com a gente na bagagem, mas a gente não podia vestir, porque a bagagem estava lá né, na conexão. A gente tinha roupa, mas a gente não estava com a roupa. E porque a gente não estava com a roupa, nós passamos desconforto, passamos frio naquele lugar. Talvez você esteja aqui com a roupa inadequada.
E hoje vai ser dia de ajustar essa roupa. E não é a roupa de alguém que pode ser que seja a sua roupa, não. Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul deu a ele a roupa dele. E sabe o que Davi fez? Não vestiu aquela roupa, não foi com aquela roupa para a batalha, porque ele vestiu e ficou desconfortável. Porque aquela roupa não era a arma, a qualificação que Deus tinha dado para ele. Sabe como ele venceu Davi? Sabe como ele venceu Golias? Com estilingue. Porque o estilingue era a roupa dele. Alguém desavisado poderia dizer: meu Deus, mas a armadura de Saul é muito melhor que o estilingue. Mas se você estiver na roupa errada, não vai funcionar. E tem uma roupa feita, sabe, roupa de alta costura? Que foi medida no alfaiate. E ele fez a medida no seu corpo. E é aquela que cai como uma luva. Então, essa é a sua roupa. Para quê? Para a próxima estação. Para você não passar frio, nem calor, nem desconforto. Nem roupa larga demais, nem roupa apertada demais. Oh, glória! E o Espírito Santo vai começar a mostrar para você as suas qualificações. Maria, cheia de graça. Aquela mulher de Provérbios, ela precisava ser adequada a ser rainha. Você sabe qual foi a diferença de Rebeca para todas as outras mulheres? Qual foi a diferença? Ela foi além. Ela foi além. Você vai ir além. Você vai além. 10 anos é só o começo. Vai além. Deus tem expectativa que vá além. Amém, meninas? Eu creio que Deus quer trazer rompimento nesse lugar hoje. Há um agir de Deus que pode ser num vento impetuoso, mas também pode ser no cicio. Pode ser no estrondo, mas pode ser no silêncio. Há um agir de Deus nesse lugar, como um bisturi cirúrgico, que está caminhando e tirando coisas que não devem estar aí. E está acrescentando aquilo que precisa, para você poder romper. E não pensa no marido, não pensa no carro, não pensa no trabalho, não pensa em nada disso. Pensa no Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, todo o resto fica muito pequeno diante da grandeza de Deus. O Senhor trouxe você aqui essa noite para dizer para você que existem qualificações em você que já estão prontas para entrarem em atuação. E cada uma tem algo para fazer do Senhor. Cada uma tem um chamado do Senhor. E Deus vai se mover nesse lugar para trazer o rompimento que você precisa. Vamos contar as semanas? Vamos contar os meses? Vamos contar os anos? O que você está esperando que aconteça? Daniel contou 70 semanas. 70 anos. Quantos anos você está esperando? Hoje é o dia de você apresentar ao Senhor as suas razões. Entrar em juízo com Ele. Dizer: Pai, você prometeu. Pai, a tua palavra diz. Pai, o Senhor falou através do profeta. Pai, eu li nas tuas escrituras. E eu estou aqui apresentando as minhas razões ao Senhor. E eu estou entrando em juízo com o Senhor.
Porque eu me achei nas Escrituras. Eu achei o meu chamado nas Escrituras. Eu achei o meu propósito nas Escrituras. Eu achei a minha próxima estação. Meninas, se a gente não colocar a roupa adequada, a próxima estação vai ser dolorosa. É tempo de colocar a roupa adequada. E o tempo é hoje. Porque o Senhor está dizendo para você, eu sei os planos que tenho a respeito de você. Planos de paz e não de mal, para dar um futuro, o fim que você deseja. E vai ser hoje, vai ter um rompimento hoje. Você trouxe a vasilha hoje. A unção que despedaça todo o jugo vai se manifestar hoje. Porque você não está aqui por acaso, você foi atraída a esse lugar. A unção te atraiu a esse lugar, não foi a amiga que chamou, não foi a Camila que convocou, não foi o anúncio, não. Você foi atraída pelo Senhor, porque você precisava estar aqui hoje, para compreender as estações da sua vida que estão mudando. Estão mudando as estações. Tem gente que se apega, né? Na estação. Mas ei, ela já acabou. É hora de você ousar a experimentar o novo. Porque você já está qualificada, você já está capacitada. Você só precisa se ver como Deus está te vendo. Deus está te vendo. Você é preparada para isso, para avançar, para andar sobre as águas. Deus está te vendo. E Ele sabe que você está pronta. E você agora está sabendo também, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. É com você mesmo que Deus está falando. Não dá tempo mais de perder tempo, amada. Há uma convocação celestial no dia de hoje. E como vai ser o que está ao redor? Confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho a Ele. E no mais, Ele fará. É o nível de confiança que o Senhor fará. Você está pronta para esse nível de confiança que o Senhor fará? Oh, glória! Cadê o ministério de música lindo, ungido? Você pode ficar de pé? O ministério de música é maravilhoso. Mas a gente pode começar a adorar, não pode? A gente pode começar a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Será derramado sobre a nossa vida essa noite a unção do boi selvagem. A unção do rompimento. A unção, meninas, de que você já sabe, porque o Espírito Santo já falou com você. É tempo de mudar de estação. É tempo de vestir novas roupas. É tempo de sair do lugar de conforto e ousar. E sabe quando a gente diz sair do lugar de conforto, parece que o próximo lugar não é confortável. Não, nem isso não. É porque sair do lugar do conforto significa ser ousada o suficiente para receber o novo. Porque muitas vezes o novo vai ser mais confortável do que o que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus planejou o novo. Porque Deus já foi à frente e Ele já preparou todas as coisas. Imagina aquela viúva, se ela decidisse ficar apegada no passado. E ela ia ficar apegada naquilo que ela tinha, naquele punhado que ela tinha. E ela não ia provar do novo de Deus, ela não ia desfrutar do milagre de Deus. Mas ela decidiu crer, ela decidiu obedecer. E ela viveu um grande milagre. E eu sei que você está aqui hoje e há a possibilidade de você viver um grande milagre, porque Deus não tem problema em manifestar milagre. Agora, quantas estão dispostas a esse rompimento? A deixar essa velha estação e entrar no novo de Deus? Quantas teriam a ousadia de Daniel? De contar as semanas, de contar os anos. E de falar, Senhor, já acabou. O tempo do cativeiro já passou. Agora é tempo de viver livre. E apresentar essas razões ao Senhor. Quantas de nós teremos coragem suficiente para chegar diante do Senhor e apresentar as nossas razões? Dizer, Senhor, já está há muito tempo isso. Eu já estou vivendo isso há muito tempo. Esse jugo já está pesado demais há muito tempo. Hoje chegou o dia do rompimento, Senhor, e eu apresento ao Senhor as minhas razões. Ousadia para romper.
Ousadia que Davi teve de olhar aquela armadura que não era dele e falar: eu não vou lutar com isso, está desconfortável, não está cabendo em mim. Eu já tenho as qualificações que eu preciso. E sabe o que a Bíblia diz, queridas? Que ele pegou o estilingue e ele foi ao riacho pegar as pedras. Sabe o que significa aquele riacho? A fonte. As pedras eram do riacho. Ele foi lá no meio das águas. E no meio daquelas águas que fluíam naquele riacho, ele encontrou a arma que ele precisava para derrubar o inimigo. Não era qualquer pedra. Era a pedra da água que estava fluindo. Se você conseguir entender isso, você vai pegar da unção as armas que você precisa para vencer os gigantes que estão se aproximando de você. É a unção, é a unção, é a água que flui do trono de Deus. São rios de águas vivas que fluem do nosso interior. É uma condição sobrenatural. Meninas, o convite é: saia do natural e venha para o sobrenatural. Esteja disposta a subir mais um degrau em Deus, mais um degrau de ousadia, de comunhão, de obediência, de entrega. Deus não quer que a gente fique na média. Não. Quem está na média é medíocre. Deus quer que a gente avance da média. Se nós olharmos para a palavra, queridos, todos os homens e mulheres de Deus, eles não andaram na média. Eles andaram no sobrenatural. Eles andaram acima da média. Quando nós olhamos para as mulheres, elas andaram acima da média. Qual foi a ousadia de Esther? Ela andou acima da média. Ela soube a hora de chegar na presença do rei. Ela soube a forma de chegar na presença do rei e pleitear as razões dela. Tinha tudo para dar errado, mas Esther foi sábia. No tempo certo, a Bíblia diz que foi no tempo certo, ela chegou na presença do rei e pleiteou as causas dela. Eu vou te dizer, o tempo certo é hoje, de você estar na presença do rei, pleiteando as tuas causas. Eu não vim aqui à toa, você não veio aqui à toa. Deus não está aqui à toa, Ele está aqui para cumprir aquilo que já saiu da boca do Senhor essa noite, para a sua vida, para a sua família. Onde estão as mulheres ousadas, obedientes à palavra? Oh glória, a gente pode ministrar. Seja guiada, minha amada. Enquanto eles vão ministrar, você vai fazer a sua oração, pleiteando a sua causa. Enquanto a sede ao transbordar. Você que ora em línguas, você pode começar a mover as águas nesse lugar. No riacho de Deus há muitas pedras. Pedra suficiente para derrotar qualquer inimigo. Mergulha nessas águas, mas não seja rasa. Mergulha profundamente nessas águas, ao ponto de subir a água do lombo, de subir a água nas costas, e de chegar um tempo que você vai fluir nas águas, porque os teus pés não encostam mais no chão, porque é o Senhor que vai fazer na sua vida. Obrigado, Pai. Abre os olhos do entendimento das minhas irmãs, espírito de revelação e sabedoria, para que elas possam ver, Senhor, o tempo certo, a qualificação que já está sobre elas, para que elas possam se mover nas tuas águas essa noite, trazendo rompimento, mudando as estações, aquilo que era pesado ficando leve, aquilo que era difícil ficando fácil, aquilo que era falta ficando abundante, aquilo que era jugo sendo despedaçado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente pode fazer aquele método que você fez, juntando as duas músicas. Isso. Só isso. Só as duas músicas juntando como você fez. Oh, cantrababá.
Oh, com trabalho, Julião, você me mantém de pé. Sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, com trabalho, Julião, com trabalho, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Vamos romper essa Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes, diga isso. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui, o óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão, as correntes quebradas estão. Aleluia! 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 Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Em tua presença, Ele unge. Em tua presença,
presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Eu estava ali antes, eu olhei para você e saltou uma palavra no meu coração: restauração. Restauração. Alguma área da sua vida que por algum momento você teve alguma perda, algo quebrou, algo saiu do lugar. A palavra é restauração, porque a restituição só pode vir depois que for restaurado. É como um copo que estava cheio, ele caiu e quebrou e a água se dispersou. Não adianta colocar água de novo nele, porque ele ainda está vazando. Precisa colar, precisa restaurar. E essa palavra restauração, ela significa voltar ao estado original. Quando um artista vai restaurar uma obra de arte, ele vai fazer com que aquela obra que foi danificada volte ao estado original. Então, o que Deus está falando ao meu coração sobre a sua vida é restauração. Em alguma área da sua vida vai voltar ao estado original. E depois de restaurado, vai vir a restituição. Amém? Glória a Deus. É só isso. Só creia. Aleluia! Deus é maravilhoso, não é? Oh, glória! Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço pela vida dessas mulheres. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem planos de paz e não de mal. Obrigada pelo rompimento que aconteceu no reino do Espírito essa noite nesse lugar. E eu creio em nome de Jesus que nós veremos os frutos. Porque já começou. Já começou. Já começou no reino do Espírito. Aleluia! Tragam suas vasilhas
louvamos, Pai. Nós te bendizemos nesse lugar. No nosso coração existe um anseio de te agradar, Pai. De te honrar. De te exaltar, Jesus. Você é exaltado neste lugar. E assim como nós cantamos, quando a unção está presente, correntes são quebradas. Talvez algumas mulheres aqui nem perceberam o que aconteceu. Mas assim como nós vamos na praia, e ainda que a gente fique debaixo de um guarda-sol, o mormaço nos toca. Nós saímos às vezes com marcas do sol. Eu declaro que em nome de Jesus as marcas da tua unção são profundas em nós nessa noite. Nós não dormiremos da mesma forma. Nós não perceberemos as coisas da mesma forma. Pai, no nome de Jesus, aquela sede estava amortecida. Pessoas que estavam amortecidas espiritualmente, frias. Eu creio num tempo de reavivamento. Enquanto eu estava lá, eu percebia pessoas com mudanças na área profissional. Pessoas que estavam com desejo de mudar um pouco a direção, achando que eram coisas da cabeça. Sabe, como a Marcela falou, apresente diante do Senhor e perceba Ele te encorajando. Não porque a ministra está falando, tenha uma convicção no seu coração. Sabe que a Bíblia fala de um Deus que quando você se aproxima para buscar, a Bíblia fala que Ele é galardoador. Galardoador significa alguém recompensador, alguém que gosta de presentear. Nós não buscamos a Deus porque nós queremos os presentes dEle. Nós buscamos porque entendemos que Ele é o nosso Pai, Ele é tudo para nós, amém? Mas é do seu caráter buscar porque o ama. Porém é do caráter de Deus presentear. Mas sabe que a primeira regra para recebermos de Deus é crer que Ele existe. É isso que a Bíblia fala. Creia que eu existo. Família, eu estou aqui, eu creio que Deus existe, eu sei. Mas a nossa consciência precisa estar latente. Talvez você estava até hoje andando um pouco meio normal, meio espiritual. Meio consciente, meio inconsciente. Mas o nosso desejo, o desejo de Deus para essa noite, é que a sua consciência no espírito aumente. Que você entenda, ei, o que eu vejo não é mais real do que aquilo que eu não vejo. O reino do Espírito, querida, é mais real do que aquilo que nós podemos ver. E eu queria que só por alguns segundos você fechasse seus olhos enquanto eu falo sobre isso, como eu acabei de dizer. Jesus teve uma conversa com um homem que chamava Nicodemos. E aquele homem, ele ensinava sobre a palavra de Deus, mas ele se admirou quando viu Jesus. E entendeu que Jesus de fato era a manifestação de Deus na terra. Ele era Deus em forma humana. Então Nicodemos começa a conversar com Jesus. E aquele homem estava interessado em saber o que é o reino de Deus que Jesus anunciava. E Jesus faz uma revelação muito interessante para aquele homem. Ele fala, para que alguém possa ver o reino, é necessário nascer de novo. Aquele homem pergunta para Jesus, como assim um homem grande consegue voltar para o ventre da sua mãe? Mas Jesus não estava falando de um novo nascimento natural. Ele estava falando sobre um novo nascimento espiritual. Todo homem e toda mulher é um espírito. De fato, um dia nós não estaremos aqui nessa terra e o nosso corpo volta para o pó. Mas existe uma parte imaterial do homem, que é a parte justamente onde Deus fala com aqueles que são filhos. Mas como ser filho de Deus? Todos são criados por Deus, todas nós fomos criadas por Deus, mas a Bíblia fala que filho e filha é somente aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não veio para condenar nenhuma de nós, porque todas nós já estávamos condenadas. Todas nós pecamos e estávamos destituídas da glória de Deus. Então Jesus vai e morre naquela cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado. E a única expectativa de Deus é que você um dia diga, Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão. Você morreu por mim e agora eu entendo que eu preciso receber esse perdão. Então eu recebo, Jesus, o teu perdão. Mora no meu coração. Escreve o meu nome aí no livro da vida para que eu possa passar a eternidade com você. A Bíblia faz um questionamento. Você sabe para onde você vai na eternidade? Isso só é respondido em Jesus. Então nesse momento agora, se você está aqui e você nunca disse, Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão.
seja o Senhor da minha vida. Eu quero ter essa convicção de chamar Deus de Pai. Camila, essa oração simples assim? Sim, porque o Evangelho não é pago, o Evangelho não é por sacrifício e não é pelo meu mérito e pelo seu, é pelo que Jesus fez. Se você está aqui e você nunca fez essa oração mais simples da sua vida e que muda a sua vida eternamente, e nessa noite você entendeu, eu quero repetir essa oração. Eu queria só que você levantasse sua mão direita se você nunca fez e deseja fazer nessa noite. Há alguém? Amém, eu estou vendo algumas mãozinhas. Tem mais alguém? Há alguém? Se vocês permitirem, aqui embaixo mesmo, eu queria orar com vocês. Se vocês puderem... Quase eu caio. Se vocês puderem vir aqui na frente, eu queria orar com vocês. É algo simples. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Que alegria. Amém. Se tiver mais alguém, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Camila, que oração simples. Pois é. É o maior milagre que um ser humano pode viver. Sabe qual é? É de ter o seu coração restaurado por Jesus plenamente. É ter a certeza que se um dia a gente sair dessa terra, a gente vai passar com Ele eternamente. E eu queria que a Marcela me ajudasse, a Natália, a Karen. Nath, olha. Débora. Pergunte o nome delas, se apresentem depois. Você está feliz? Queridas, talvez você tenha se acostumado com o que você vive, mas não tem nada melhor do que viver com Jesus. E se você estava aqui e você sabe disso, mas por algum motivo, e não interessa para nós, você estava distante, sabe, talvez esse momento aqui, meu momento, é o seu momento com Deus de falar: Senhor, eu preciso renovar minha aliança com o Senhor. Eu preciso voltar hoje para os braços do meu Pai. O seu lugar não é longe, o seu lugar não é num lugar de sofrimento, de tristeza, de solidão. Se você está aqui, você estava afastada dos caminhos do Senhor e você quer hoje orar aqui na frente também, levante sua mão direita para que eu possa orar com você. Há alguém que quer hoje se reconciliar? Fique à vontade, querida. Está tudo apagadinho, está todo mundo orando. Esse momento é para você mesmo. Tome uma decisão de qualidade. O ano não está nem na metade. Você tem a oportunidade de mudar o resto dele. Há alguém? Se você precisa de oração para cura, vem aqui na frente. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós vamos orar por você também. E por último, e tão importante quanto, nós falamos muito sobre o óleo, a unção, o poder. Tudo isso, queridas, é remetido ao Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre duas experiências que você tem que viver com Deus. A primeira é o novo nascimento. A segunda é o batismo no Espírito Santo ou o revestimento de poder. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, esse é o seu lugar. A gente tem aqui decoração, a gente tem comida, tem amiga bonita do lado, mas sabe, nada paga você ter o Espírito Santo aí dentro de você. Ele é seu professor, ele é seu guia. Nath, ora aqui também junto. Nada paga o batismo no Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro e sobre você. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Pode vir. É pela fé, querida. Você nunca viu Jesus e você recebeu no seu coração. É pela fé também que se recebe o batismo. Amém? Aleluia. Se houver mais gente, vem aqui na frente. É isso que Deus faz num culto, queridos. Ele salva, Ele levanta, Ele restaura, Ele cura. E isso é o centro, é o cerne, é a vontade de Deus para nós. Ah, você me ajuda? Se houver mais alguém para batismo no Espírito Santo. Enquanto isso, vamos cantar bem baixinho essa parte. O óleo se derrama aqui, enquanto elas estão recebendo a oração. O óleo se derrama aqui. O óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão. As correntes quebradas estão. O óleo se derrama aqui. O óleo se derrama aqui. As correntes quebradas estão.
a fome hão derramar, enquanto a sede hão transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da tua glória. Te exaltamos, o reconhecemos, te desejamos, te ansiamos, Santo e poderoso Senhor. A terra está cheia da tua glória. Te exaltamos, o reconhecemos. Se você ainda quer atender qualquer um desses convites, talvez você não tenha vindo no novo nascimento, reconciliação, batismo, oração para cura. Existem pessoas recebendo oração aqui ainda, você pode fazer isso. Mas não saia daqui da mesma forma. Se você puder, a gente já está perto de terminar. Eu queria que você abraçasse alguém do seu lado e abençoasse a vida dessa pessoa. Enquanto a sede hão transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome hão derramar, enquanto a sede hão transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome hão derramar, enquanto a sede hão transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome hão derramar, enquanto a sede hão transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto. Eu te agradeço por essa equipe, Pai, por cada família representada aqui. Será que você pode agora orar pela sua casa, pelas pessoas que prepararam aqui? Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que foi feito. Obrigado por cada pessoa que se dispôs na música, Pai, na decoração, na alimentação, na diaconia feminina. Senhor, obrigado, Pai, pelas pessoas do trânsito, da comunicação, tantas pessoas envolvidas para que tudo isso acontecesse, Senhor. Mas nós sabemos que é para esse bom propósito, onde o Teu nome é exaltado, Pai, onde a Tua palavra é engrandecida e vidas são transformadas, Pai, onde a Tua presença se manifesta de forma real. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Você pode se sentar.